Ora, bom dia. Bem-vindos à segunda sessão da 7ª edição da Conferência sobre Patologia e Reabilitação de Edifícios, PATORREB, dedicada ao património, com uma organização conjunta das Faculdades de Arquitetura e Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto. Para dar início à sessão de abertura deste evento, passo a palavra à Sra. Vice-Diretora da Faculdade de Arquitetura, Professora Doutora Teresa Cálix, em representação do Diretor, Professor Doutor João Pedro Xavier. Muito bom dia. Em nome da Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto, desejo-vos as boas-vindas à segunda sessão do 7º Encontro sobre Patologia e Reabilitação de Edifícios, PATORREB 2023, organizada conjuntamente pela Faculdade de Engenharia e pela Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto. A primeira sessão decorreu na Faculdade de Engenharia no passado dia 26 de setembro, subordinando-se ao tema habitação. Hoje, o tema central é o património. Estas duas iniciativas devem-se fundamentalmente ao professor Vasco Peixoto Freitas, da Faculdade de Engenharia, e ao professor Rui Póvoas, da Faculdade de Arquitetura, a quem dou os parabéns pela sua concretização e agradeço pela coordenação respectiva de cada um dos eventos. Agradeço também, na pessoa do professor Rui Calçada, o apoio institucional da Faculdade de Engenharia que permitiu realizar esta parceria. É consensual que a conservação e a reabilitação do património são temas fundamentais da atualidade, não só devido aos desafios de preservação dos valores culturais existentes em territórios dinâmicos sujeitos a forte pressão de transformação, mas também aos desafios de requalificação do estoque existente, tendo em vista a sua reconfiguração funcional, energética ou outras, reconhecendo o valor material das estruturas construídas, a energia e o carbono incorporados, por oposição ao recurso persistente à construção nova e à demolição. O futuro sustentável da construção assenta necessariamente em reflexões e contributos em torno destas questões, em discussões relevantes e proveitosas, como se espera que sejam as do dia de hoje. Assim, à apresentação de cada uma das 10 conferências que terão lugar ao longo do dia, seguir-se-á o respectivo debate, 4 conferências e respectivo debate de manhã e outras 6 de tarde. Entre estes dois conjuntos, no final dos trabalhos da manhã, contamos ainda com a apresentação de um livro da área do património. A todos os envolvidos, palestrantes e moderadores, agradeço a disponibilidade para estarem aqui presentes e o interesse em contribuir para a partilha de ideias e as várias visões sobre património edificado e natural, preservação, reabilitação, resiliência e muitos outros desafios que constituem um contributo relevante para a reflexão. Agradeço também a todas as entidades que apoiaram esta iniciativa. Finalmente, cumprimento e agradeço a todos os participantes por estarem aqui hoje conosco e desejo a todos um excelente dia de trabalho. Muito obrigada. Toma a palavra o professor Dr. Rui Fernandes Póvoas, professor catedrático da Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto e presidente da Comissão Organizadora do PATORREB FAUP. Muito obrigado. Bom dia a todos. Eu vou começar por agradecer, muito em particular a todos aqueles que, seja no papel de palestrantes, seja no papel de moderadores, se juntaram a nós e aceitaram o nosso convite e tornaram possível esta iniciativa. Gostaria também de renovar os meus agradecimentos ao professor Vasco Freitas, agradecimentos pessoais e institucionais também, pelo convite que dirigiu à Faculdade de Arquitetura para se associar à Faculdade de Engenharia na organização deste PATORREB de 2023. Como sabem, este PATORREB este ano teve um formato distinto daquele que era habitual. Houve uma primeira sessão a 26 de setembro, dedicada à temática da habitação, que ocorreu na Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, e temos esta segunda sessão hoje, dedicada à temática do património na Faculdade de Arquitetura. Muito sinteticamente, eu gostaria de expressar os meus votos para que esta sessão constitua um fórum de discussão, um verdadeiro fórum de discussão. São muitos e variados os temas que vamos abordar, várias vertentes, várias escalas, e, de facto, era empenho
da organização para que todos participem, discutindo o mais amplamente possível os diferentes temas que vamos abordar. Se verificarem, temos na organização deste evento um tempo bastante generoso para a discussão, muito mais do que aquilo que até é frequente em eventos desta natureza. E, portanto, daqui, enfim, o meu convite para que todos usufruam dessa disponibilidade e, portanto, possamos, de facto, ter aqui uma discussão muito participada por todos. E esta é, enfim, a mensagem principal que eu queria deixar. Muito obrigado. Vai agora usar da palavra o professor Dr. Vasco Peixoto de Freitas, professor catedrático da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto e presidente da Comissão Organizadora do PatoReb FEUP. Senhora Vice-Presidente da FAUP, Senhor Diretor da FEUP, Senhor Professor Rui Póvoas, minhas senhoras e meus senhores, desejo a todos um muito bom dia. Vou ser muito breve, mas permitam-me umas breves notas, primeiro para dizer que é um enorme privilégio intervir nesta sessão de abertura desta conferência PatoReb 2023, ligada ao património nesta faculdade, que é a Faculdade de Arquitetura, com a qual eu tenho, inegavelmente, uma ligação forte, sentimental, mas uma ligação forte. Não podia deixar de expressar aqui o meu maior agradecimento ao professor Rui Póvoas, que é um colega, é um amigo, teria que dizer isto, é um amigo, e é um parceiro absolutamente imprescindível à organização do PatoReb 2023, que teve duas vertentes, uma sobre habitação, que decorreu na FEUP, como já foi aqui tão bem dito, e outra sobre património, que vai decorrer hoje. Deixa-me dar uma brevíssima história sobre as conferências PatoReb. Nós hoje celebramos o 20º aniversário da primeira conferência, que ocorreu em 2003 na Faculdade de Engenharia na Universidade do Porto. A conferência internacionalizou-se a partir de 2006, teve um caráter trienal, houve uma importante colaboração da Universidade Politécnica da Catalunha e da Universidade Federal do Rio de Janeiro, por isso o PatoReb em 2012 ocorreu em Santiago de Compostela, em 2018 ocorreu no Rio de Janeiro. O Covid interrompeu o ciclo trienal, mas regressamos nesta 7ª edição ao modelo normal, um modelo com caráter nacional, em que se procura, em conjunto, engenheiros e arquitetos. E eu acho que quando se discute o património é imprescindível essa importante ligação entre a arquitetura e a engenharia, entre a engenharia e a arquitetura, e ser uma sessão na FAUP é algo que eu considero muito relevante. A reabilitação do património edificado e, em particular, a preservação cultural imóvel é uma urgência maior para salvaguardar a nossa herança cultural. Por outro lado, é imprescindível incentivar a qualidade das intervenções de reabilitação e divulgar as boas práticas, o que pressupõe projetistas e empresas qualificados e com competências específicas para essas tarefas. O património está sujeito a enormes riscos e é importante avaliá-los com todo cuidado. Há riscos naturais, como, por exemplo, as alterações climáticas que estão sobre a mesa, riscos ligados aos sismos ou às cheias. Mas há outros riscos. Há riscos que são ligados ao uso inadequado. Quando reabilitamos, muitas vezes não temos atenção a essa preocupação. Há riscos porque há uma qualificação inadequada de alguns dos autores, sejam empresas, sejam mão de obras, sejam projetistas. E quando se reflete sobre o património de uma forma séria, num fórum de discussão, isso é da maior relevância. Há erros de concepção de projeto por má qualidade de equipas técnicas. Pode ser exceções, mas mesmo esses erros temos que os evitar. E há também erros porque não somos capazes de encontrar o tempo necessário para fazer a obra, o tempo necessário para encontrar um equilíbrio nas soluções que estamos a definir e também não há uma preparação suficiente das empresas. Há também uma falta de investimento na manutenção. Não interessa reabilitar o património e depois não temos a capacidade de o poder manter ao longo do tempo. Essa necessidade de manutenção merece reflexão. Por outro lado, há a massificação do turismo, que é absolutamente útil, mas por outro lado tem riscos e esses riscos devem ser tidos em consideração. Não pode haver intervenções no património que não se atenda à pré-existência. O diagnóstico, as técnicas de diagnóstico e a forma como interpretamos essa informação é absolutamente decisiva. E mesmo para terminar, há o desafio da descarbonização. A eficiência energética, a integração de energias renováveis está sobre a mesa,
pedem-nos para fazer essa integração, fará todo sentido, mas sobre o património é preciso muita cautela. O consumo de energia é importante, mas a preservação do edifício é absolutamente decisiva, como também é muito importante que sejamos capazes de avaliar o desempenho dos edifícios face à água. A água é um enorme fator de degradação que temos que ter em consideração. Precisamos de técnicas de diagnóstico adequadas, precisamos de ser capazes de encontrar simulação que nos permita prever o desempenho dos edifícios. E termino com esta ideia. Há uma imensa tarefa a desenvolver no futuro próximo. Só é necessário que sejamos capazes de planear, ter tempo necessário, dignificar os atores, encontrar o tempo útil para fazer essas realizações que a sociedade portuguesa e a comunidade técnica seguramente estão em condições de fazer. Estou certo que este dia será um dia importante de discussão, um fórum para poder haver uma enorme reflexão e para todos podermos contribuir para dar uma resposta a este desafio. Bem-ajam pela vossa presença. Muito obrigado. Por fim, toma a palavra o Sr. Diretor da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, Professor Dr. Rui Calçada. Ora, então, muito bom dia a todas e a todos. Queria começar a cumprimentar a professora Teresa Cálix, em representação do Sr. Diretor da FEUP, o professor João Pedro Xavier, cumprimentar também o professor Rui Póvoas, Presidente da Comissão Organizadora na FAUP, o professor Vasco Freitas, Presidente da Comissão Organizadora na FEUP, dirigir-me também aos ilustres palestrantes, ilustres convidados, participantes, minhas senhoras e meus senhores. É com enorme gosto que estou aqui na FAUP, nesta Casa da Arquitetura, tendo a oportunidade de dar as boas-vindas aos participantes nesta 7ª edição da Conferência PATORREB, Patologia e Reabilitação de Edifícios, uma organização conjunta da Faculdade de Arquitetura e da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, sobrenada, como já foi referido, numa primeira sessão aos temas de habitação e agora focada no património. A conservação e a reabilitação de património, como todos sabemos, constitui uma matéria da maior atualidade, tendo presente os múltiplos desafios que enfrenta resultantes da pressão urbanística e imobiliária. Para uma resposta adequada a estes desafios, os contributos de engenharia e da arquitetura são absolutamente essenciais, não só para a identificação das melhores soluções, suportadas no conhecimento científico e técnico mais avançado, mas também como suporte à definição das políticas públicas mais adequadas para essas intervenções. Considero também que esta iniciativa está fortemente alinhada com a visão estratégica da Universidade do Porto, de contribuir para o desenvolvimento de um ecossistema científico e de inovação, envolvendo as empresas e a sociedade, com forte compromisso com o desenvolvimento do país e de afirmar um modelo de uma universidade sem muros, assente na emergência de espaços colaborativos, como este é um bom exemplo de colaboração, alinhado com as agendas para a transição digital, transição verde e as prioridades dos planos de recuperação e resiliência, as suas agendas mobilizadoras e um forte compromisso com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Manifesto os meus agradecimentos aos docentes, investigadores, técnicos, estudantes, quer da FEUP, quer da FAUP, envolvidos na organização desta conferência, pelo tempo que colocaram na organização deste evento. Um agradecimento muito especial é devido ao professor Rui Póvoas e ao professor Vasco Freitas, pelo excelente exemplo de cooperação institucional entre nossas duas instituições, bem pelo tempo e esforço que colocaram na promoção e organização da conferência. Muito obrigado por isso. Manifesto também os meus agradecimentos, obviamente, às instituições e empresas que patrocinaram e apoiaram esta iniciativa. Termino renovando as boas-vindas a todos os participantes nesta conferência, esperando que possa contribuir com um conjunto de propostas de elevado valor para a problemática da conservação e reabilitação do património, da maior relevância para o nosso país, pelo papel vital que desempenha na preservação da história e da cultura, na promoção da identidade nacional, na atração turística, no desenvolvimento económico e social, na promoção da educação e investigação, bem como pelo potencial de promoção também da cooperação internacional com outros países. E, portanto, mais uma vez, desejo as maiores felicidades, felicito os colegas pela organização deste evento e desejo a todos que passem um magnífico dia nesta belíssima Casa da Arquitetura, que tão bons profissionais de arquitetura formou e tão bons docentes e investigadores têm. Portanto, é um enorme prazer estar aqui. Portanto, esteja um excelente dia e foi um enorme prazer estar aqui nesta sessão de abertura. Muito obrigado e muitas felicidades.